Boa tarde, turma do sétimo ano, como estão vocês? Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, nós vamos entrar em um caminho novo no inglês, não é? Que é a localização. A localização, galera, é uma das partes muito importantes no estudo do inglês. Porque muitas pessoas que querem aprender inglês, elas querem aprender inglês para viajar ou para trabalhar, não é? Então essa parte é uma parte muito importante, uma parte mesmo de vocabulário. Nós vamos ver palavras e traduções dessas palavras que são muito utilizadas no dia a dia quando a gente está se deslocando de um local para outro, ok? Então nós já vimos texto, né? Vimos um texto que fazia referência ao conteúdo anterior. Então a gente vai entrar no conteúdo novo hoje, que é directions. Directions. O que significa essa palavra? Direções, exatamente isso, como eu acredito que vocês imaginaram. Então, direções é justamente por onde a gente deve ir, né? Como a gente deve pedir ajuda, etc. Aqui nós temos 3 colunas no quadro. Cada uma dessas colunas tem um sentido específico. Na primeira coluna, nós temos aqui palavras muito importantes na orientação e localização. Vamos lá. Primeira, on the corner. Vamos lá, repitam comigo. On the corner. On the corner. Perfeito. E o que significa isso? Isso significa na esquina. Na esquina. Se eu quero dizer que alguém está na esquina, né? Some people, uma pessoa, né, algumas pessoas estão na esquina. On the corner. Perfeito? Só um detalhe que corner também pode significar canto, certo? O meu cachorro está ali triste, sozinho no canto. No corner também, certo? Essa palavra também pode ter outro significado que é este, canto. Não só na esquina, perfeito? Então, escrevi foi N-E, na esquina. Perfeito. Segunda palavra, across. Essa eu acho que é mais conhecida, não é? Acho que vocês já ouviram em algum lugar. Vamos lá, repitam comigo. Across. O que significa isso? Isso significa através, certo? Essa palavra, galera, ela não é muito ligada à localização, ela é mais ligada a deslocamento. Quando uma pessoa está atravessando a rua, por exemplo, então ela está se deslocando. Por isso a pessoa, né, está passando através de uma rua. É mais no sentido de localização, perfeito? Então, across significa através. Através, perfeito? Através, com acento, né? Com S, não é com Z. Próxima, near. Near. Essa palavra significa perto, né? Essa eu acho que é a mais conhecida, até por conta das músicas, né, que a gente escuta. A música do Titanic, por exemplo, que acredito que todo mundo conhece, né? Near, far, wherever. Não vou cantar. Então, near significa perto, né? Está perto de alguma coisa. Mas tomem cuidado para não confundir com a segunda palavra, que é next to. Next to. Ok? Next to significa próximo. Próximo e perto são 2 palavras que a gente acaba confundindo quando a gente está tentando traduzir as coisas para o português, não é? Então, a gente não pode confundir porque existe uma diferença sutil entre essas 2 palavras. Near, perto. Next to, próximo. Perfeito? Essas 2 palavrinhas aqui eu acho que também são bem conhecidas por conta dos jogos eletrônicos, não é? Eu mesmo jogo joguinhos de carro, né, no meu celular que usam muito essas 2 palavras, que é turn right, turn left. Turn right, turn left. Quando a gente está jogando, não sei se vocês já jogaram esses jogos eletrônicos que você dirige, né, simulação de direção.
Então, tem uma voz, porque os jogos dificilmente eles são traduzidos para português. Geralmente eles ficam no inglês mesmo, né? Então tem uma voz na narração do jogo que diz, né? Keep going. Keep going, aquela voz bem robótica, não é? O que significa keep going? Continue indo, continue. Aí de repente ela fala turn right. Turn right. O que ela quer dizer com isso? Vire à direita. Vire à direita. Porque a palavra right, ela significa direita, certo? Direita no sentido de localização. Mas tome cuidado que right também significa correto, não é? Correto. Nesse sentido, right significa direita. E left, esquerda. Se vocês pegam o fone de ouvido, por exemplo, o fone de ouvido de um lado tem um R e do outro lado tem um L. Então, R de right, ou seja, ouvido direito, e L de left, ouvido esquerdo, perfeito? Então, turn right, vire à direita. Vire à direita. E turn left, vire à esquerda. Ok? Então vamos lá, repitam comigo. Turn right. Turn left. Perfeito. Vamos lá. A próxima também dá para entender, né, que ele tá querendo falar na frente e realmente é isto. In front. In front significa na frente de alguma coisa, não é? Então, a loja tal fica na frente da minha casa. In front. Perfeito? Então, vamos escrever em frente. E agora vamos para a palavra seguinte, que é between. Between significa entre. Entre alguma coisa. Tome cuidado com essa palavra, certo? Porque, por exemplo, tem muita gente que confunde between com outra palavrinha no inglês, que é among. Vou já escrever para vocês. Eu tenho aqui um bichinho de lápis, não é? Um porta-lápis. Se eu coloco o meu pincel aqui no meio, eu coloquei o meu pincel aqui no meio dos lápis. Tem muita gente, aqui, na verdade, aqui no português, eu posso dizer que o meu pincel está entre os lápis, não é? E está gramaticalmente correto. Entre os lápis. No inglês, eu não diria between, que significa entre. Eu diria among, porque o meu pincel está rodeado de lápis. Among é quando eu tenho uma coisa no meio de muitas outras coisas. Agora, se eu pego o meu pincel, pego 2 lápis e ponho ele no meio dos 2 lápis, agora sim é between. Between. Agora sim é between. Eu tenho que estar entre 2 coisas, certo? Eu tenho que me referir a uma coisa que está entre 2 para dizer que para eu me referir a essa palavra. Se eu coloco uma coisa no meio de várias outras que estão ao redor, é among. Certo? Vou escrever aqui para vocês. Among. Perfeito? Vamos lá agora para essa segunda fileira. Eu acabei não escrevendo o que significa between, né? Entre. E a tradução de among significa mais ou menos no meio. Mas olha como é difícil traduzir essas 2 palavras, né? Por quê? Porque quando eu digo no meio, também eu posso dizer between, né? Tá no meio de alguma coisa, mas tem que ser rodeado de coisas, certo? Então, tome cuidado com essa tradução. Agora vamos para a segunda fileira. Na segunda fileira, eu acho que tem palavras que vocês já viram em algum lugar, com toda certeza, porque essas palavras são muito comuns, principalmente nos filmes. A gente vê isso a todo tempo. Então, esses aqui são os números ordinais, porque no inglês a gente muito usa isso. Primeira rua, segunda rua, terceira rua,
vire à direita e vá até a segunda rua. Então, esses números, primeiro, segundo, terceiro, quarto, são os números ordinais, não é? São números que caracterizam ordem. Por isso, números ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, tudo isso no inglês é bem simples de traduzir. Vamos lá, começando com first. First significa primeiro. Primeiro ou primeira. Feminino ou masculino, certo? First, primeiro. E aí, muitas vezes, vocês veem o quê? Na televisão, nos filmes, que tem um número 1. Tem o número 1 e em cima tem um ST, não é? Já viram isso? Um número 1 e um ST em cima. Justamente isso significa primeiro. Por que ST? Porque ST são as duas últimas letras dessa palavra, ok? Então, é justamente isso. E segundo? Segundo eu digo second. Second. E muitas vezes também, quando vocês veem o segundo, vocês veem o número 2 com, do lado, né, bem pequeno, as letras pequenas, ND, que são as duas últimas letras de second. Dessa forma, ND. Isso também é muito visto naqueles pódios, né? Nos pódios, por exemplo, de competição, e quando a gente já vai chegar no resultado do vencedor, né? Já vai anunciar o vencedor, tem um pódio. No pódio tem escrito justamente isso aqui, ok? ND. Agora, third é terceiro. E aí vocês veem como RD pequenininho escrito do lado, né? A partir do quarto, eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Todos eles terminam com TH. Isso. Depois do terceiro, né? Ou seja, a partir do quarto, todos os números ordinais no inglês terminam com TH. Isso facilita bastante. O quarto, por exemplo, como é que eu escreveria da forma mais simples? Escreveria um 4 e um TH. 5, ou quinto, na verdade quinto, não é? Quinto, eu escreveria o 5 e o TH. Sexto, 6 e o TH. Sétimo, 7 e o TH. Oitavo, ok? Sempre assim, com um THzinho do lado, certo? E assim por diante. Todos os números a partir do 4, os números ordinais, eles têm TH no final, é bem simples. Então vamos lá, pronunciar a partir do 4, né? Fourth. Essa pronúncia do TH, gente, tem muitas pessoas que têm muita dúvida. O TH, a pronúncia dele, é como se fosse uma língua presa, na verdade. É como se você fosse falar um T, só que você tivesse a língua presa. Pois é. Outra dica é você exercitar o sopro com a língua dos dentes, não é? Você com a língua dos dentes e sopra. Isso ajuda bastante na pronúncia do TH. Quando a gente está aprendendo, a gente acaba falando assim, não é? Mas é porque a gente está aprendendo. Com o tempo, vocês começam a falar essa pronúncia sem precisar mostrar a língua tão obviamente. Na verdade, a língua ela só é mostrada quando você fala uma palavra bem devagarzinho, certo? Uma palavra em inglês bem devagar. Perfeito? Então, fourth, certo? Se eu fosse falar bem devagar, fourth, mais rápido, fica bem sutil. Fifth, essa é a mais difícil de todas, a palavra quinto, não é? Quinto ou quinta é a mais difícil que eu considero. Fifth é porque mistura o quê? Um F com o TH, não é? Sixth, seventh, eighth. E o 8, né, o oitavo, na verdade, é o que é mais fácil, porque o GH não tem som de nada, então fica só o TH mesmo, ok? Então, ó, não confundam, o som do TH não é nem som de T e nem é som de F, não é som de F, não. É eu soprando com a língua entre os dentes, certo? Com o tempo vai ficando bem sutil e mal dá para perceber. Ok?
E agora, na minha outra fileira, tem alguns locais, não é? Alguns locais muito importantes, porque quando a gente vai, né, viajar, a gente quer saber onde ficam esses locais. A maioria das vezes, né? Restaurante, hospital. Eu acho que tá faltando restaurante aqui, mas também é meio fácil, é restaurant. Então, essas palavras aqui. Primeira, essa palavrinha aqui, como que vocês pronunciam? Essa primeira. Vamos lá, circular. Eu vejo que muita gente diz police. Police. Essa não é a pronúncia da palavra polícia. Não é, certo, gente? Polícia, em inglês, a gente pronuncia police. Police. Essa é a pronúncia correta dessa palavra. Não é policy, certo? Mas é tão comum, até pessoas que pensam que sabem bastante inglês falam desse jeito. Muitas vezes a gente percebe, né? Então, police station. Police station? Não. Police station. Police station. Ok? E o que significa isso? O que significa isso? É um ponto policial, certo? É uma estação, a station, a estação policial, mas traduzida para o português é mais comum um ponto policial mesmo, certo? Segunda palavra, bookstore. Bookstore é uma palavra bem, dá para entender, não é? Logo de cara, porque book, todo mundo sabe que é livro. E store é loja, certo? Store é loja. Então, loja de livro é o quê? Livraria, não é? Então, livraria. Vamos lá escrever isso aí, acho que não precisa, né? A gente vai falando mesmo e vocês vão ouvir. A terceira, como que a gente pronuncia essa palavra? Como é o hospital em inglês? Hospital. Hospital. Perfeito? Hospital. Todo mundo sabe que significa hospital. Essa palavrinha aqui também ninguém sabe o que significa. School. School significa escola, não é colégio. Na verdade, ó, não confunda. Outra dica para vocês. Vocês já ouviram essa palavra aqui? College. Se lê colégio, né? Mas college, né? O que significa isso? Será que significa colégio? Não é colégio. Isso aqui, galera, é faculdade. Certo? Faculdade. Não confunda. Se eu quiser falar de escola, escola do ensino fundamental, ou ensino médio, school. Ok? E aí, de acordo com o fundamental ou médio, seria outra coisa, não é? Ensino médio, por exemplo, high school, e a gente entra em outra coisa que a gente vê nas outras aulas aí. Club, todo mundo sabe que é clube, né? Stadium é estádio mesmo. Estádio. E por último, ó, eu coloquei uma palavrinha aqui para confundir um pouco vocês. Barrack. Barrack. E o que significa essa palavra? Essa palavra, galera, é um falso cognato. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas falsos cognatos são palavras no inglês que parecem muito com palavras no português, mas não são aquele significado, não tem aquele significado, certo? É a mesma coisa de college, como eu escrevi, né? Parece colégio, mas não é, faculdade. Barrack parece barraca, não é? Mas na verdade é quartel, certo? Quartel. Barrack. Perfeito? Então, nós vimos várias palavras, vimos a tradução delas. As atividades desse capítulo, desse conteúdo mais especificamente, são bem simples, não é? É mais de tradução mesmo, de vocabulário, e é o que vocês viram hoje, é o que vocês já estão sabendo. Então, galera, muito obrigada pela atenção. Eu espero que tenham gostado desse conteúdo e dessa aula. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Take care. Bye, bye.